E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais uma semana de trabalho aqui na Rádio Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa esportivo necessário no seu rádio de todos os dias às 11h30 da manhã. A partir de agora, com o timaço de Carlos Batista, vamos destacar o esporte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani abre expectativa ou semana na expectativa por novo treinador. Ugre enfrenta dificuldades no mercado e avalia novas alternativas para o lugar de Matheus Costa. Zagueiro ex-Ponte Edson deve ser o primeiro reforço anunciado. Defensor rescindiu com o Cuiabá e fica livre no mercado para assinar com o Guarani. Ponte acerta a contratação de Daniel Baianinho. Atacante ex-capivariano será apresentado oficialmente nesta segunda, ao lado de Léo Gomes, Brandão e David da Hora. Ponte e Júlio entram em acordo e lateral retira a ação contra o clube alvinegro. Elenco da Macaca finaliza a preparação nesta segunda visando o duelo de amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras derrota o Novo Horizontino e é campeão paulista pela 27ª vez. Murilo e Vitor Roque marcaram os gols da vitória do Verdão no Jorge Ismael de Biasi. Matheus Bianchi descontou para o Tigre. Súmula confirma 23 expulsões após confusão generalizada no duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Decisão do Campeonato Mineiro acabou com agressões e xingamento entre as duas equipes do Mineirão. O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 e é o campeão mineiro desta temporada. Torcida do Flamengo canta nome de Felipe Luiz após título do Campeonato Carioca. Treinador comandou o Flamengo até a semifinal, quando foi demitido após 8-0 no Madureira. O Flamengo também venceu e é campeão carioca 2026. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto ou pelo YouTube, youtube.com/Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas. É só mandar a sua mensagem que já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas.
Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para fazer um giro pelos campeonatos estaduais que foram definidos neste final de semana. Eu começo com o Campeonato Paulista, onde ontem à noite o Palmeiras voltou a vencer o Novo Horizontino, desta vez pelo placar de 2-1 e conquistou pela 27ª vez na história o título de campeão paulista. No Campeonato Carioca, deu Flamengo. Após empate no tempo normal diante do Fluminense pelo placar de 0-0, o Mengão venceu nos pênaltis por 5-4 e conquistou mais um título carioca. No Mineiro, o campeão foi o Cruzeiro, que derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. No Grenal, mais uma vitória do Grêmio. Havia vencido na ida por 3-0, voltou a vencer na casa do rival ontem pelo placar de 1-0 e conquistou o título gaúcho. Destaque também para o Campeonato Paulista da Série 2. Última rodada da primeira fase foi realizada no sábado com os seguintes resultados. O 15 de Piracicaba goleou a Votuporanguense por 5-1. Taubaté e Grêmio Prudente empataram por 1-1. A Inter perdeu mais uma para o Juventus, 2-1 em casa. Ferroviária e Linense empataram por 1-1. 3-3 para Ituano e Monte Azul. O Água Santa venceu o Osasco Sporting por 2-1. O Santo André venceu o São Bento por 4-2. E o São José em casa perdeu para o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Com isso, os classificados foram Água Santa, Ferroviária, Ituano, São José, Sertãozinho, Votuporanguense, Juventus e 15 de Piracicaba. Agora serão 2 grupos com 4 times, sendo que os 2 primeiros acabam se classificando em jogos de turno e retorno. No grupo 2 estão Água Santa, São José, Sertãozinho e também a presença da equipe do 15 de Piracicaba. No outro grupo, Ferroviária, Ituano, Votuporanguense e Juventus. O São Bento já havia sido rebaixado para a Série 3 e quem também foi rebaixado nesta última rodada foi o Grêmio Prudente, que somou apenas 12 pontos. Este é o Campeonato Paulista da Série 2, que entra agora na sua segunda fase. Copa do Brasil 2026. Cobertura completa com a equipe líder de audiência na Rádio Bandeirantes. Nesta terça-feira, a Ponte Preta fará sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. Ponte Preta e Guarani de Bagé, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Ótima semana, CH. Parabéns novamente ao vôlei de Campinas pelo título da Copa do Brasil na noite de ontem. Agora, lamentável o que os jogadores do Cruzeiro e Atlético fizeram ontem na final. Os 23 expulsos serão punidos? Marcel Grota. Acho que sim, né? Pelo menos eu espero que sejam. Foi uma vergonha o que aconteceu no Mineirão ontem. Uma vergonha. CH passando só para enaltecer os feitos, né? Do vôlei Renata Campinas, que em uma semana conquistou de forma brilhante 2 títulos relevantes. Carlos do Castelo. Acho que o Guarani deve contratar técnico com experiência na Série C. Hermenegildo Neto. Por enquanto, não há novidade. Mas vamos continuar aguardando. Porque muita gente, todo mundo queria saber. Pergunta que muita gente e todo mundo queria saber. Por que o Abel Ferreira não foi convidado ainda para ser técnico da seleção brasileira? Não, na minha opinião, o Ancelotti é mais técnico do que ele, né? Mas cada um tem uma opinião, viu, Catiele? Cada um tem uma opinião. Derby tem que ser torcida única mesmo. Eu não gosto muito de torcida única, mas está registrado. Vários clássicos pelo Brasil com 2 torcidas de jogadores de Atlético e Cruzeiro brigando e dando mau exemplo. Será que vai ter punição? Valnei Matheus. Sim. O Grenal, tá falando aqui o Edson do Jardim Flamboyant, foi 1-1. Na primeira partida o Grêmio ganhou do Inter 3-0.
E assim foi o Campeonato Gaúcho, mais um registro. A lerdeza da diretoria do Guarani é irritante. Já perderam até agora 10 dias de pré-temporada e pelo jeito vão perder essa semana também. Depois o novo técnico vem com a mesma desculpa de sempre, dirá que não teve tempo de treino e está trocando o pneu com o carro andando. Aliás, essa frase ela é utilizada por todos aqui em Campinas. Eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Eu sei o que todo mundo quer dizer, mas tem tom, para mim tem tom de toda hora de desculpa. Receita pronta para um novo fracasso. Antony, ex-Cartório. Esse Edson da Ponte é horrível, Alexandre. O Novo Horizontino perdeu para ali mesmo, perde pênalti e defesa ruim dá nisso. Hoje é aniversário do Lucão da Ponte, um dos maiores torcedores da Ponte. Legal, um abraço para o Lucão. E eu não contrataria esse Edson. Eu concordo com o Alexandre aqui. Sinceramente, eu não consigo entender umas escolhas que são feitas. Pergunta um tanto chata. Com essa crise financeira na Ponte, como que está chegando os jogadores? Não dá para entender certas coisas. Os jogadores de Minas Gerais terão punição exemplar para a Inglês ver daqui a um ano quando voltar ao Campeonato Mineiro. As penas são revertidas em cestas básicas e outros. Quer apostar? Cléfor. A chance disso acontecer é significativa. Infelizmente, né? Que o que aconteceu ontem, eu sei que é um campeonato regional, mas tem que ter dedo da CBF aí. O que aconteceu não pode acontecer. Como disse o Cachelli aqui, você como atleta profissional, como profissional público, você tem que ter o zelo de passar uma imagem sempre positiva e pelo menos neutra, né? Agora, o que aconteceu no Mineirão ontem foi um capítulo absolutamente triste da história do futebol brasileiro. Eu lamento muito, não é? E todo mundo tem, para mim, todo mundo tem culpa no cartório. CH foi informado aí que o Grêmio voltou a ganhar do Inter. Não, foi 1-1. Quanto ao treinador do Guarani, a burrice me incomoda. Os treinadores para levar o Guarani à Série B são Felipe Conceição ou Marcelo Esponte, Paulo Neves. Sei que você não comenta mais de Fórmula 1, mas o início foi emocionante com as novas regras. Muitas ultrapassagens e em 10 voltas tivemos 5 trocas de liderança. Eu gostei muito, Edmilson. Eu gostei muito, assisti, né, o primeiro grande prêmio. Bortoleto ficou em 9º. Teve a dupla, o Russell ganhou, né? Teve a dupla da Mercedes em primeiro lugar. As Ferraris dando mostras que vão dar muito trabalho. Uma recuperação do Verstappen sensacional, não é? Enfim, foi muito emocionante. Tem muita coisa que a gente ainda está se acostumando, mas para os pilotos eu sei que não tem sido nada fácil, né? Nada fácil. E para os mecânicos também. E a grande decepção foi a Aston Martin, né? Que voltou com os motores Honda, mas realmente bem longe dos áureos tempos da Honda dentro da Fórmula 1. Vamos ver se eles encontram um caminho mais positivo. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani inicia a semana de olho em um novo treinador, até porque todos os nomes debatidos até agora e que o Guarani chegou a conversar e fazer sondagens e propostas não aceitaram dirigir o Bugre na Série C do Brasileiro. Quem são os nomes que já recusaram? Fábio Matias, que atualmente está na Portuguesa, era o plano A, recusou a proposta do Guarani. O Zé Ricardo, que está sem clube desde o ano passado, ele que dirigiu o Criciúma no ano passado, também recusou a proposta do Guarani, mas o nome ainda não foi descartado. O Rogério Correia, atualmente na Ferroviária,
ele tem um perfil que agrada bastante a diretoria do Guarani, o Frontini também, mas até agora não deu sinal positivo. Outros nomes que entraram em pauta ao longo do final de semana. O Hélio Cizenando, que classificou o Capivariano para a segunda fase do Campeonato Paulista, para as quartas de final, melhor dizendo, né? O Hélio Cizenando, que é aqui da cidade de Campinas, ele agrada a diretoria. Eu conversei com ele no WhatsApp e ele me disse o seguinte: olha, eu ainda não recebi uma proposta oficial, mas seria muito bom para minha carreira pegar um trabalho nacional. Então eu acho que o Hélio, se receber uma proposta oficial, aceitaria. O Igor Magalhães já trabalhou com o Frontini no Vila Nova por 2 oportunidades. No ano passado, para se ter uma ideia, ele dirigiu o CSA, só que ele caiu da Série C para a Série D. Vale lembrar que no meio do campeonato ele foi demitido, ficou 14 dias fora do CSA e depois, na sequência, ele foi recontratado. Mas foi ele que caiu com o time da Série C para a Série D. Hoje o Igor Magalhães está no Brusque, que é um dos adversários do Guarani na Série C do Brasileiro. E o outro nome que também agrada, foi demitido no final de semana, depois da derrota para o Goiás na primeira final do estadual, é o de Rafael Lacerda. Ele estava no Atlético Goianiense, tem 41 anos, é um perfil jovem, muito parecido com o do Matheus Costa. Só que ele já conquistou acesso da Série C para a Série B com o Amazonas. Ele tem um acesso na carreira e também tem um título estadual com o Vila Nova. Então o Rafael Lacerda passa a ser um dos nomes também cogitados pela diretoria do Guarani. A pressa agora é grande, até porque o Guarani tem menos de um mês para iniciar a Série C do Brasileiro. Vai começar em abril a Série C para o Guarani contra a equipe do Maranhão fora de casa. A data ainda não foi definida, poderá ser dia 4, 5 ou 6 de abril. Mas a diretoria espera ainda nessa semana fechar com um novo treinador. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E você que está no YouTube, dá um clique pra gente lá, um joinha. Ajude a página da Bandeirantes ficar cada dia mais forte, tá bom, gente? E agora, comentando o Guarani, chegando o Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia! Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. É preocupante, né? Esse número aí de recusas de treinadores que foram convidados para trabalhar no Guarani e que não aceitaram esses convites. Enfim, é preocupante porque o tempo vai passando e o Frontini nos disse na semana passada que hoje seria o dia D da apresentação, ou pelo menos da divulgação oficial do nome do novo treinador. Pelo que a gente está sentindo aí, não vai acontecer hoje. Isso é muito ruim, porque vai ficando apertado demais o tempo, vai ficando demais curto o período de preparação, de aclimatação, de participar aí, inclusive, de algumas indicações de jogadores, de fazer uma pré-temporada decente, uma pré-temporada cheia de produção técnica, de ensaio de jogadas, de integração da nova comissão técnica com o elenco de profissionais, enfim, de implantação de uma filosofia de trabalho de uma maneira profissional, como o futebol hoje exige. E a gente realmente espera que a coisa possa... E é complicado porque começa a ficar curto o tempo. E aí uma tentativa não deu, outra não deu, a outra também não deu. O que acontece? Aumenta o risco de se cometer bobagem. Aumenta o risco de se errar novamente na escolha de um treinador, porque aí, ao invés de prevalecer o bom senso, ao invés de prevalecer a análise eminentemente técnica, o relógio começa a pressionar e aí pode surgir, por esta pressão do tempo, uma escolha equivocada. E isso é preocupante. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato
Fala CH, de olho nas disputas da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta acertou a contratação do Daniel Baianinho. A gente vinha falando desde a semana passada sobre o jogador, um dos destaques da equipe do Capivariano neste Campeonato Paulista de 2026, e agora o atacante de 26 anos desembarca ao Majestoso para defender a Ponte Preta. O Baianinho vai ser apresentado no início da tarde desta segunda-feira. A expectativa é que ele fique à disposição do técnico Rodrigo Santana para a partida de amanhã pela Copa do Brasil diante do Guarani de Bagé. E além, é claro, do Daniel Baianinho, outros 3 atletas também serão apresentados hoje à tarde no Moisés Lucarelli. O David da Hora e também o Brandão pertencem ao Coritiba e chegam a Macaca por empréstimo até o final dessa temporada, e além deles, o Léo Gomes, volante que estava no futebol japonês, queria ser apresentado no final da última semana, mas estava ainda passando por alguns testes físicos. Todos os exames médicos foram realizados, o jogador foi aprovado e será apresentado hoje à tarde na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli. Com a chegada do Daniel Baianinho, a Ponte Preta chega a 9 reforços contratados após o rebaixamento no Campeonato Paulista. E é claro, a expectativa é que daqui para frente, tendo início amanhã, nessa partida de Copa do Brasil, a Ponte Preta tenha um 2026 muito melhor do que foi nesta primeira etapa, neste primeiro momento de Campeonato Paulista. CH. Obrigado, Pedro. É o seguinte, tem gente perguntando aqui, agora o Baianinho chegou, os problemas da Ponte no ataque estão resolvidos. Não é bem assim. Uma coisa é Campeonato Paulista, outra coisa é Série B, precisa deixar chegar, como vai ser utilizado, ver se ele fica à vontade, está feliz. Então é um bom jogador na teoria, com toda certeza. Com toda certeza vai brigar por titularidade. Agora depende de uma série de fatores, né? Não dá para ficar efetivamente cravando. Olha, bota o Baianinho que vai resolver. Ele é um jogador dentro de um patamar financeiro que a Ponte pode gastar, que ela pode fazer um investimento. Então, daí virar uma realidade, solução dos problemas, existe uma distância. Então é importante colocar isso. Eu acho que tem expectativa positiva, não há dúvida, eu acho que foi uma boa escolha, mas tem que ir com bastante cautela, porque é um time novo, né? É um time praticamente novo da Ponte. Então tudo que vai acontecer daqui para frente, não é mera especulação. Mera especulação. Eu gosto do Baianinho, acho que ele é um jogador interessante, mas está longe ainda, na minha opinião, de efetivamente provocar a torcida, né, ou provocar uma situação que fique efetivamente resolvida, não é? Vamos atender aqui, antes do Tigrão, vamos atender aqui mais alguns ouvintes. O Paulo Roberto está perguntando sobre o jogo de amanhã. A Ponte tem que ir na Copa do Brasil, né? Você está perguntando. A Ponte tem o dever de vencer dentro de casa, né? Nem pode passar pela cabeça não vencer a partida de amanhã. Principalmente por causa da grana, né? Principalmente por causa da grana. De volta, Valdemir Gomes agora comentando a Ponte Preta. Fala, Tigrão. Gosto do Baianinho, CH. Gosto, Daniel Baianinho. Bom jogador, boa mobilidade, se movimenta nas 3 posições aí do ataque, nas 2 beiradas, às vezes pisa um pouco na área. É um meia atacante, né? Um jogador de boa qualidade, que sempre teve boas participações aí, vestindo a camisa do Capivariano. Então, acho que é uma boa contratação. E o grande cardápio da Ponte, além desta boa notícia, é o jogo de amanhã, fundamental, importantíssimo, contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. E é imperioso que haja uma completa e total mobilização para que a Ponte se classifique, porque isso, além da visibilidade, além dos aspectos desportivos, tem a questão também financeira, que é questão de sobrevivência, quase que de subsistência, para a Ponte conseguir aí essa bolsa, conseguir esse valor referente à sua passagem para a 4ª fase da Copa do Brasil. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o título do Palmeiras, que ontem voltou a vencer o Novo Horizontino, desta vez fora de casa, pelo placar de 2-1 e conquistou pela 27ª vez na sua história o título de campeão paulista. O Verdão de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Mardon Freitas, Andrés Pereira e Maurício, John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque, o time do Abel Ferreira que começou a partida. Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Matheus Bianchi, Rômulo, Vinícius Paiva e Robson Enderson Moreira, treinador do Novo Horizontino. Público debaixo de muita chuva, 9.902 torcedores para uma renda de 1.344.000 torcedores. Aliás, reais, né? 1.344.000 para quase 10 mil torcedores. A final teve a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. O Palmeiras abriu o placar a 5 minutos do primeiro tempo com o Murilo. O Matheus Bianchi acabou empatando para o Novo Horizontino ainda no primeiro tempo, mas na metade do segundo tempo, aos 16 minutos, na verdade, o Vitor Roque definiu a vitória do Palmeiras. Portanto, Palmeiras 2, Novo Horizontino 1, Palmeiras campeão paulista de 2026. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.